paz, bom dia, meus queridos. Eu e você temos diferentes estações na nossa vida. Momentos em que passamos dor, sofrimento, momentos de muito riso, alegrias, bênçãos de Deus. E quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós temos que aprender a enxergar propósito na dor, porque deste modo nós saímos muito mais fortes. E hoje eu quero trazer uma meditação para vocês, baseada no que Paulo falou, e com o tema de como podemos vencer a dor. E nós podemos ler isso em 2 Coríntios 11, do 23 em diante. Pega a sua Bíblia, acompanhe, marque, medite durante esse dia, porque com certeza sairemos muito mais fortificados, encorajados a prosseguir, sabendo que o Senhor está conosco. Somos ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos uma. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar. Seguindo, vemos em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, entre perigos na cidade, no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede. Em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandalize, que eu não me inflame? Só tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. É o que nós lemos aqui em 2 Coríntios, quando Paulo narra um pouquinho de tudo que ele já sofreu entre açoites, entre dores, entre fome, entre angústia. Situações que muitas vezes eu e você podemos também estar passando. E nós vemos também em Isaías 66, 9, que o profeta relata: não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. Essa é a palavra para você no dia de hoje. Não permitirei dor, aflição, preocupação, tristeza, enfermidade, sem que o Senhor permita que nasça algo novo em sua vida. Pois bem, assim como uma gestante, muitas vezes eu e você precisamos passar por uma dor para que realmente nós chegamos ao propósito que nos espera. Em sua soberania, Deus permite situações angustiantes acontecerem em nossas vidas para que dessa situação possa nascer algo novo, algo maravilhoso que nos lance para frente em nossas vidas. Deus nos ama tanto que Ele não vai suportar que enraizemos em nós, no nosso próprio conforto, que nós sentemos ali e não avancemos. De fato, Deus quer sim nos tirar da nossa zona de conforto, da nossa caixinha em que muitas vezes estamos envolvidos e nos fazer ir mais alto, mais além, mais profundo. E para isso, muitas vezes passamos momentos difíceis. O processo muitas vezes dói,
para chegarmos no propósito, mas o propósito é surpreendente, extraordinário, porque quando Deus faz, é perfeito. E Paulo, em uma de suas cartas, ele nos alerta, sim, que neste mundo passaremos por tribulações, mas com Deus ao nosso lado, nós sempre vamos ter esperança. Ele está conosco para nos encorajar e assim nós vamos desenvolvendo dentro de nós um caráter aprovado para, enfim, nós conseguirmos enfrentar os problemas, as dificuldades, as aflições que o próprio Jesus fala que nós teremos aqui na terra. Mas é nesse processo que Deus vai nos aperfeiçoando. Nós vamos nos tornando capazes de enfrentar sem desanimar, sem paralisar. A dor é algo que é inerente ao ser humano. Não é nada extraordinário sentir dor, seja física, emocional, sejam dores na nossa mente, no corpo. Todos passaremos por isso em algum momento da nossa vida. E Provérbios 14:13 diz que até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Sim, nossa vida é marcada por esses momentos de altos e baixos, de saúde, de doença, de dor, sofrimento, mas também de alegria, de riso. E é impossível aprender a estar bem e feliz em toda situação, principalmente se eu e você estivermos distante de Deus. Então mesmo não saberemos como passar por momentos onde a tribulação vem, onde a dor vem, onde a doença vem. Nós não saberemos, nós ficaremos desnorteados, desesperados, aflitos, achando que ali é o fim e que não tem mais solução. Nós podemos ver em Filipenses 4:12-13 que Paulo fala: tanto sei ser humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em toda circunstância já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Em todas as situações eu sei passar naquele que está comigo, Jesus Cristo de Nazaré, fortalecendo, encorajando, me colocando de pé. Essa afirmação aqui vem de um homem que vem experimentado em dores profundas no corpo e na alma, Paulo. Sim, porque ele tem inúmeras situações para nos colocar em que ele sofreu forte dor, porque ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado na Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado na Cesareia, enfrentou um longo e terrível naufrágio indo para Roma, foi picado por uma víbora em Malta e chegou em Roma preso e algemado. Você acha isso pouco? Mas ele nunca desistiu, pois carregava dentro de si uma certeza: as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, por trás de cada uma das aflições tinha um propósito claro, estabelecido por Deus. Filipenses 1 ainda nos diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais
E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Então, motivados por aquilo que Paulo havia passado, muitos começaram a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Muitos não tinham as intenções mais verdadeiras, reais, mas anunciavam. Precisamos ter consciência de que, para se livrar da dor, o único caminho é Jesus. Porque nós podemos ver e comprovar isso na Bíblia, aqui em Eclesiastes 2, do 22 em diante diz: pois que tem o homem de todo o seu trabalho, da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não se descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Distante de Deus, quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Não adianta nós só trabalhar, achando que a força está no braço, no nosso braço. Não, quem nos dá condições todo dia de levantar da cama é o Senhor. Quem nos dá condições de suportar os obstáculos é o Senhor. E eu e você precisamos sim, quando estamos num momento difícil, enxergar propósitos para essa dor. Ela não é em vão, ela não é por acaso. Dor sem propósito é um sofrimento inútil. Dor com propósito é um sacrifício que vale a pena, pois vai trazer consolo ao nosso coração. E em vez de nós termos, depois disso, traumas, vai trazer marcas de vitória. Vai ser um testemunho de que nós vencemos o mal com a ajuda de Jesus Cristo de Nazaré. Nós podemos ler em Gálatas 5,17, quanto ao mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. Dê propósito à sua dor. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, está passando por alguma dor, trabalhe para que ela se transforme em testemunho que glorifique o nome de Deus. Para que através do seu testemunho, teu próximo veja que você se tornou vencedor graças a Deus. E no final, lembre-se que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que o buscam de todo o coração, que se posicionam em confiança no Senhor. Nem tudo que nos acontece no dia a dia das nossas vidas, no momento faz sentido, ou nós conseguimos imediatamente entender por que isso está acontecendo, mas conseguimos crer que o melhor, quando a nossa vida é dirigida por Deus, não importa o que está acontecendo, é o melhor de Deus. Seja para nos capacitar, para nos exortar, para que Deus diga: filho, somente até aqui. Filho, quero te ensinar através disso. Filho, você tem que aprender a se basear na minha palavra, nas minhas ordenanças, nos meus mandamentos. Pois muitas vezes andamos pelo mundo correndo para lá e para cá, confiando somente na nossa vontade. Nós precisamos
ter consciência de que tudo que nós passamos e enfrentamos nessa vida faz parte de uma missão. Ou seja, o fim não vai ser destruição. Aprenda, meu querido, que quando você está alicerçado em Deus, o teu fim jamais será destruição. Mas se você se afastar dos caminhos do Senhor, não posso te dizer o teu futuro. Certamente não será como promete as bênçãos, as bem-aventuranças da palavra de Deus. Ló, por exemplo, escolheu a melhor parte da terra e Abraão ficou com a pior. Tudo indicava naquele tempo que Abraão para ele só ia sobrar dores, dificuldades, obstáculos. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que a realidade foi bem diferente. Ele teve as bênçãos, pois onde ele pôs o seu pé, as bênçãos o acompanhavam. Lembre-se, você está nas mãos de Deus e torne isso um privilégio dia após dia. O apóstolo Paulo, como nós lemos ali, ele foi preso, humilhado injustamente. Mas o Senhor nunca o desamparou, nunca deixou sozinho, nunca deixou que ele passasse por todas as situações sozinho. Tanto que a sua primeira missão foi anunciar o evangelho e para isso ele teve uma prisão domiciliar. E a partir dali surgiram as cartas que até hoje sustentam todos nós como igreja. Cartas onde ele traz conselhos, relatos, testemunhos, orientações de como prosseguir, sendo inspirado pelo próprio Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus levou sobre si as nossas dores e pelas pisaduras dele nós somos curados. Tome posse dessa palavra. Jesus levou sobre si nossas dores e pelas pisaduras dele somos curados. A dor não é o fim. A crucificação não é o fim. A doença não é o fim. Precisamos ter consciência de que nada ocorre para a nossa destruição, mas para o nosso desenvolvimento, para a nossa capacitação, para o nosso fortalecimento. Em Deus sempre haverá um caminho de cura e de restauração. Por isso, meu amado, não sofra mais dores que não te levam a nada, que não te levam a lugar nenhum, que não tem nenhum propósito. Deus tem caminhos mais altos para você, assim como há muitas crianças sentem dores ao crescer, que cada dor nos leve a alcançar a estatura de varão perfeito. Lembre-se de que nós podemos escolher sair de cada uma das situações adversas muito melhores, e que nessa data e neste momento você toma consciência de que não importa a situação que você está enfrentando neste momento, você saia dessa situação mais maduro, mais experiente, mais fortalecido, preparado para patamares superiores, maiores, grandiosos, que Deus tem preparado para a tua vida. Aleluia! Medite nessa palavra e veja que não importa o que você está passando hoje, Deus tem um propósito com isso. Isso vai ser um testemunho de vida, um testemunho de vitória para as futuras gerações, onde você vai declarar, como Paulo, que não importa a circunstância que você passou, você não desistiu, você não paralisou, você não murmurou, mas você ficou firme, sabendo que o Senhor estava com você, te conduzindo, estando ao teu lado, pegando na tua mão e te conduzindo pelo melhor caminho, que te leva à vitória, que te leva a lugares mais altos, que te leva àquilo que Deus tem preparado, uma nova unção, uma nova porção que o Senhor tem preparado, que o Senhor quer depositar na
tua mão, vindo direto do trono do Pai. Aleluia! Analise sua vida, medite e veja. Nada é por acaso, nada é em vão. Em tudo Deus tem um propósito para que eu e você saiamos mais fortes, fortalecidos e vitoriosos. Sê tu uma bênção onde colocares a planta do teu pé, em nome de Jesus.